Você sabe quais são as 5 fases de um relacionamento até se tornar aquele amor, aquela coisa duradoura? Não sabe? Tenho certeza que você chegou nesse vídeo porque está curioso ou curiosa para saber em que fase você está na sua relação. Eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo, até para você conseguir conferir todas as novidades que eu vou postando aqui. Teve algum vídeo aí que eu coloquei e que você, se já é inscrito no canal, deve ter visto, que eu tenho uma playlist só sobre relacionamentos aqui. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, já vai lá dar uma conferida nas playlists, na playlist que eu tenho específica sobre relacionamento afetivo, tá? Eu falei em algum desses vídeos que provavelmente está nessa playlist, porque todos sobre relacionamentos estão lá, tá? Sobre paixão. Essa é a primeira fase de qualquer relacionamento afetivo, relacionamento íntimo, de casal, né? A paixão, eu esmiucei um pouquinho para vocês que ela é uma fase de ilusão. É aquela fase de completa idealização desse parceiro. É a fase que quimicamente o nosso corpo sente como se fosse tomado por uma droga. Exatamente. Então você acaba se envolvendo com essa pessoa e sentindo como se você estivesse drogado. Então você sente aquela adrenalina quando vê a pessoa, você se sente até a ponto de ficar viciado em ver aquela pessoa toda hora, pensa na pessoa toda hora, enfim. E justamente por você, seu mundo passar a girar em torno dessa pessoa, que você acaba fantasiando demais. Então é aquele primeiro impacto quando você vê aquela pessoa que te chama atenção, aquela química, aí você começa a viajar na maionese, literalmente, e começa a fantasiar. E aí, justamente, nesse outro vídeo, que provavelmente eu gravei, se eu não gravei, mas eu já vou falar aqui, a tendência é a paixão durar de 6 meses a 2, 3 anos, 2 anos. E depois dessa fase, ele pode virar um sentimento mais profundo, mais duradouro, como é o amor, ou não. E aí, nesse período, nesse intervalo de tempo, é que a gente desenrola essas fases que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Então, a paixão, ela tende a ser avassaladora justamente porque ela gira em torno de fantasias, né? Porque você tá totalmente anestesiado por conta da adrenalina, desse vício na pessoa, que é novidade, né? É uma coisa até que natural. Aí isso vai acabar assentando com o tempo. Por isso que a gente fala que o amor, ele é calmo, né? O amor não tem aquela adrenalina. E aí quando eu me deparo com casais na clínica, né? Quando eu atendo casais, eu vejo que tá faltando alguma coisa. Essa reconexão do casal é necessária, mas é uma pauta que vai exigir também um trabalho em conjunto, né, dos parceiros. Um precisa investir no seu próprio autoconhecimento, se melhorar, o outro também, né, porque a relação é feita de duas pessoas e essas duas pessoas são indivíduos que têm problemas, que têm traumas, que têm uma série de situações do passado que vão reverberando ao longo da vida se a pessoa não olhar para isso, né, ou fingir que não existe, ou colocar embaixo do tapete. Então, por isso que é necessário de tempos em tempos o casal. Quando eu falo casal, é um e o outro individualmente trabalhar a si mesmo, rever tudo, né? E muito diálogo e etc. Então, isso tudo que eu falo é importante para a relação durar, né? Então, assim, entendendo tudo isso, a gente está falando aqui da primeira fase, da paixão. Tô dando um panorama geral. Até onde a gente vai chegar. Mas
é importante a gente saber que é uma fase de ilusões. Então, é aquela fase que você tá naquela adrenalina do novo, do diferente, de quem é essa pessoa, de você querer conhecer tudo que a pessoa tem, de querer conquistar até, de seduzir, aquela adrenalina mesmo no corpo, que as pessoas confundem, e é isso que é importante a gente falar já na introdução desse vídeo, que as pessoas confundem com amor, né? E aí, quando o relacionamento já tá um pouquinho avançado e essa adrenalina já não é mais tão intensa, entende? O que acontece? As pessoas sentem falta dessa adrenalina, porque podem ser viciadas em adrenalina. E aí a gente pode extrapolar para outras muitas variáveis aí, como vício em seduzir, né? Que eu já tenho também uma playlist só sobre isso. Então, o que acontece? A pessoa tá com aquela ideia da Disney, dos contos de fadas, de que o amor é isso, é aquela adrenalina, aquela conquista, aquela coisa romântica. Isso é só a fase da paixão. Por isso que a gente fala bastante, bate na tecla de que os contos de fadas não são interessantes da gente continuar disseminando, que eles são todos voltados para a fantasia, tá? Aquela ideia romântica de algo que não existe. Então, é interessante que é nessa fase, né, ou na terceira fase, a gente tem alguns estudos aí dizendo que a maioria das relações acaba na terceira fase, que é justamente a desilusão. Mas eu já chego lá. Então, é interessante só a gente refletir tudo isso, que essa adrenalina toda, que é muito disseminada nos contos de fadas, nos filmes hollywoodianos, né, e é toda em volta flores, né, colocam um destaque em cima disso, é só a paixão, tá? Então, a primeira fase é a paixão. A segunda fase é a formação do casal. O que seria isso? É quando ambos assumem um compromisso, levando até o casamento, né? Então, eu posso dizer que essa segunda fase ainda é a fase da paixão, né? Que é interessante a gente pensar que a maioria dos casamentos acontecem na fase da paixão. Inclusive, eu acho que eu já falei sobre isso em algum vídeo, se eu não me engano. Se eu não falei, falei em alguma live para alguém ou para algum paciente. Mas a maioria dos casamentos, eles acontecem nessa fase da paixão, o que é um problema. É um problema. Então, é bem interessante a gente conhecer mais profundamente esse parceiro, esperar uns 3 anos aí para ver se a coisa desenrola, né? Mas, né, pode ser que não, se a gente for pensar num cenário ideal para estar na segunda fase aqui, que foi classificada. Então, vamos pensar que esse casal, né, que está sendo formado, ele já passou pela fase da paixão, já está há algum tempo juntos, a ponto de quererem assumir um compromisso. Vamos pensar por esse lado. Mas é quando você mora junto, convive com a pessoa, tem mais intimidade com a pessoa, que você vai vendo os pontos fracos dela, que você vai enxergando os defeitos que você camuflava dela, ou que não queria ver, ou que não teve oportunidade de ver, porque você estava ali na fase da paixão. E quando a gente está na fase da paixão, tudo é encantador, né? A pessoa que quer conquistar a outra, ela vai camuflar os pontos fracos. Ah, não vou mostrar o meu pior lado, eu vou mostrar o meu melhor lado. Então, é justamente depois dessa segunda fase, a gente coloca como segunda fase, mas hoje em dia a gente sabe, né? Muita gente mora junto, então você acabou de conhecer a pessoa, então você chega muito rápido na terceira fase, que é a fase da desilusão, né? Então, se as pessoas, elas não casam, elas namoram, já conheci em 6 meses, já tô morando junto. Eu escuto vários relatos assim. E tá tudo certo, não tem regra, né? Então, cada um faz do jeito que acha que é o ideal, né? Enfim, e vai naquela ânsia da paixão, né? Tô totalmente apaixonado, vamos morar junto. Aí, mora junto, 6 meses, a terceira fase é atingida rapidamente, que é a terceira fase, é a fase da desilusão, porque ali eu tô convivendo e tô vendo todos os defeitos da pessoa. Então, essa fase da desilusão é justamente quando a paixão acaba, né?
E tá tudo certo a paixão acabar, ela não vai durar para sempre. Como eu disse antes, a paixão, ela é uma fase de ilusão. Ela tem um tempo de duração, que é de 6 meses a 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, tá? Mas, é como eu disse, né? A pessoa tá ali, toda apaixonada, acaba morando junto, começa a ver os pontos fracos, os defeitos do outro, e aí a desilusão acaba acontecendo. E aí, o que a gente pode pensar das desilusões? A gente, geralmente, o ser humano, ele fantasia coisas baseado naquilo que ele pensa que é o ideal. A gente pode trazer, né, transpor os contos de fadas aí para ajudar nessa construção das ilusões, né? Aquela ideia do romantismo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu falo do mito do amor romântico, né? Que é bem, eu acho que eu bato bem nessa tecla, eu acho que é exatamente nesse vídeo que eu falo sobre a paixão. Então, acaba se construindo uma fantasia em cima disso, daquilo que é o ideal. E as fantasias, de uma maneira geral, são construídas em cima de histórias que são sofridas também. Se eu tive um histórico ou um contexto familiar, enfim, algumas experiências que foram sofridas nessa área da vida, a minha tendência de fantasiar é exponencial. Ou eu vou para o lado da desilusão completa, a ponto de nem fantasiar mais, ou eu continuo fantasiando muito mais. Então, as fantasias, elas vêm para justamente nos conquistar no sentido de eu prefiro viver na fantasia do que viver a minha realidade, né? Então, quando a desilusão acontece, é aí que muitos relacionamentos acabam. Por isso que a maioria das relações terminam na desilusão. Porque a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com essas fantasias que não são reais, para lidar com a realidade. É o que acontece com a maioria das pessoas, principalmente porque elas não fazem terapia. Essa é uma realidade. Quanto mais você se conhece, mais você consegue desenvolver, porque a terapia faz isso. Você desenvolve uma resiliência para lidar com tudo que é difícil e sustenta a relação. Então você acaba sendo o porto seguro da relação, você acaba sendo a pessoa que consegue lidar com todas as adversidades. Isso é o ideal. A terapia faz isso com você. Você desenvolve uma resiliência muito maior. Claro, gente, eu não tô aqui entrando nas variáveis, né? Então é importante a gente ponderar, cada caso é um caso, o contexto das relações, no sentido de que a gente pode estar desanimado porque o outro não tá fazendo a parte dele. Tem N contextos pra gente considerar, mas eu tô aqui só pra falar nesse vídeo das fases, tá? Do relacionamento. Então, é importante a gente considerar isso aqui, que existem variáveis, tá? E cada caso é um caso. Mas a gente consegue perceber que na fase da desilusão é quando a maioria dos relacionamentos não continua, porque um dos parceiros, ou os dois, né, acabam não suportando lidar com essas adversidades. E é importante. E lidar com adversidades é sinônimo de maturidade. Então, quanto mais inteligência emocional eu tenho, mais eu consigo sustentar as adversidades de qualquer relacionamento. Não só um relacionamento íntimo, né? Um relacionamento afetivo. Então é interessante. E é aí que a gente começa a perceber as nossas projeções. Nessa fase da desilusão, a gente percebe as nossas projeções, né? Lembra que eu falei lá da fantasia? A gente fantasia aquilo que não é a minha realidade, porque a fantasia sempre vai superar a realidade. Por isso que as novelas fazem sucesso, que elas também giram em torno de contextos muito próximos, né, da realidade da pessoa, mas com um toque de fantasia ali. Por isso que prende a atenção. Os filmes são a mesma coisa. É só a gente estudar os contos de fadas, né? Então tem alguns toques de sedução ali e tudo mais. Então é interessante a gente pensar nas projeções. Tudo que a gente coloca nesse outro, que a gente idealiza nesse outro, como algo que a gente gostaria que ele tivesse para nos dar. Então a gente coloca muito no outro algo que a gente gostaria de ter desse outro. Só que a gente se esquece, né? É nessa fase da desilusão que a gente começa a perceber isso. E quando a gente está na fantasia, a gente esquece que esse outro também vai precisar da gente. Então,
É aí que acontece a desconstrução da paixão para começar a construção do amor. Tem algum vídeo ou algum texto meu que eu escrevi sobre isso, falando sobre o amor ser uma construção. E é bem por aí, né? E é interessante a gente perceber que nessa fase é uma desconstrução, porque eu também começo a perceber que o outro é meu espelho. Eu me uni a essa outra pessoa por afinidades, né? A gente se une, se relaciona com as pessoas, constrói relacionamentos por afinidades, mesmo que a gente não perceba, é tudo inconsciente. E aí o outro é meu espelho. E aí, pelo fato do outro ser meu espelho, e quanto mais inconsciente eu tiver para isso, não estiver com a terapia em dia, eu vou me frustrar e vou acabar terminando a relação, ou a relação não vai para frente, porque o outro é meu espelho, porque ele vai mostrar o meu melhor lado e o meu pior lado também. E aí eu posso não gostar do que eu tô vendo. E aí, como eu tô na fantasia e ele tá me mostrando a realidade, qual que vai ser o meu comportamento? Vai ser sair. Vou sair dessa relação, porque ele tá mostrando o meu lado também, que eu não quero ver. Isso é relacionamento. Então, à medida em que você supera essa fase, né? Essa fase da desilusão, e para superar é importantíssimo eu lembrar, não é só a relação, é o indivíduo. Eu preciso estar em dia com a minha terapia, eu preciso estar em dia com o meu autoconhecimento para eu conseguir superar essa fase da desilusão. E aí, eu superando essa fase da desilusão, que é a terceira fase, eu vou para a quarta fase. A quarta fase é o amor real e o duradouro, né? É quando eu já superei, que é aquilo que eu falei na introdução, né? Eu superei a paixão, superei a desilusão, eu tô resiliente dentro da relação, a gente tá se dando bem, a gente faz muito mais concessões do que exigências, porque o amor é isso, né? É você fazer muito mais concessões dentro da relação do que exigências, do que cobranças. Eu aceito os defeitos dessa outra pessoa, eu entendo que não existe perfeição, eu estou em dia com o meu autoconhecimento, entendo perfeitamente tudo aquilo que me gera desconforto e incômodo e trago para mim, né? Eu não jogo para o outro, né? Eu cuido melhor desse outro, eu compreendo melhor esse outro. Então, essa fase do amor real e duradouro é quando eu já começo a aceitar os pontos fracos dessa pessoa. Eu começo a entender que tá tudo certo, né? Ninguém é perfeito, a gente tá junto, né? E por aí vai. Então, existe um processo aí de superação um pouco daquilo que é negativo na gente, dentro do nosso contexto de autoconhecimento, ao mesmo tempo em que eu começo a aceitar melhor essas diferenças dessa outra pessoa. E eu faço muito mais concessões do que exigências. Então, o amor já começa a se instalar aí, quando eu supero essa fase da desilusão, né? O que não significa que vai ser fácil, tudo perfeito. Então é importante a gente separar o joio do trigo, né? Porque, né, ninguém é perfeito. Não somos perfeitos e vamos ter muitas discussões, muitos atritos. Isso faz parte de qualquer relação. Somos diferentes, né? Ou não, né? Pode acontecer de não ter. O casal é tão maduro que não discute, né? E é isso. E isso seria o ideal, né? Pra gente chegar nesse nível, a gente precisa fazer muita terapia. Mas é isso, né? Então, o amor duradouro, ele superou a desilusão e ele aceita melhor o outro do jeito que ele é, sem tantas exigências, tá? O que não significa que não vão haver desentendimentos. Então, é importante a gente entender isso, separar isso. E aí, a quinta fase, né, é a fase do uso do poder dos dois para mudar o mundo. É como se esse casal, de tão conectado que está, de tão sintonizado que está um com o outro, eles têm projetos juntos que toca outras pessoas. Então, de tão sintonizado que esse casal tá, ele inspira outras pessoas. E olha que bonito isso, né? Isso é muito bonito. E é raro. É raro justamente porque a maioria dos casais não passa da terceira fase.
por imaturidade emocional, por falta de inteligência emocional, né? Por falta de autoconhecimento, principalmente. Então, a gente teria muitos relacionamentos duradouros se as pessoas fizessem terapia, né? Se as pessoas se conhecessem e desenvolvessem a resiliência. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui também que eu falo sobre resiliência. Então, e inspirar outras pessoas é muito bonito e é muito legal isso. A gente não tá aqui para sermos egoístas, e o amor, o que é o amor? Por isso que as pessoas não chegam na fase do amor, porque elas não entendem o amor. O amor, ele é expansão, né? O amor é você não pensar só em você e muito menos em centralizar a sua vida numa relação. A ideia é a gente amar para expandir esse amor para outras pessoas, né? A ideia é a gente amar o parceiro, sim, exercitar com esse parceiro o amor que é mais universal, que é a gente pensar em fazer o bem para outras muitas pessoas, né? E é interessante a gente até fazer simbolicamente uma analogia com os filhos, né? De tão grande que é esse amor que ele se multiplica em filhos, mas nem todo mundo quer ter filhos. Então, esse casal pode muito bem criar projetos em conjunto para ajudar muitas pessoas que não sejam seus filhos também, porque eles podem optar por não ter filhos. É uma escolha, filhos, né? Então, é interessante a gente pensar no amor dessa forma, e as pessoas não têm essa dimensão do amor real, do amor verdadeiro. Gostou desse vídeo? Então, olha, deixa seu like, compartilha muito, porque eu penso que quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais reflexões a gente vai gerar, mais pessoas a gente pode ajudar e atingir, né? Então, compartilha muito esse vídeo, curta muito esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.